mais para cá. Glória a Deus. É bom estarmos na casa de Deus, né? Domingo pela manhã, louvando, exaltando o nome do Senhor. Você está feliz de estar aqui hoje? Glória a Deus. O Senhor já está presente neste lugar. Nós já podemos sentir o Espírito Santo de Deus aqui. Mas mesmo que você não sentisse nada, o Senhor, Ele está aqui. Porque nós não vivemos daquilo que nós vemos ou sentimos. Nós vivemos daquilo que nós cremos. Então você pode vir no culto e aparentemente nada acontecer. Deus está aqui. Alguma coisa Ele está fazendo. Você pode não entender no momento, mas Ele está fazendo. Porque o nosso Deus é um Deus que geralmente não trabalha no extraordinário. A maioria das vezes, Ele trabalha no ordinário. O que é isso, Araceli? No normal. Você vem, você senta nessa cadeira vermelha, você abre sua Bíblia, você lê o texto, você canta, você vem aqui na frente, você oferta, você ouve a palavra e você vai em paz para a sua casa. E Deus, Ele está agindo. Aleluia. Quando os irmãos estavam cantando aqui, e a irmã Carla, ela leu, né, a palavra, e ela falou uma coisa muito interessante, que está escrito na palavra, que Jesus perguntou para os discípulos: mas vocês estão tão tímidos. E eu não sei, mas eu preciso falar isso com você hoje. Não sei quem precisa ouvir isso, se você está aqui, se você vai ver. Por que você está tão tímido? Nós cantamos aqui que eu posso clamar. Às vezes a gente não clama, a gente não pede, porque a gente está tímido. Porque a gente pensa assim: olha, eu vou pedir isso para Deus? Deus vai nem perder tempo com isso, não. Não vou pedir isso, não. Isso é uma coisa assim tão insignificante. A minha orientadora, irmã Angélica, está falando para mim fazer assim comigo. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Amém. Se não tivesse, sinaliza, tá? Às vezes a gente está tão tímido, a gente está tão assim, com vergonha de pedir alguma coisa para Deus, porque a gente acha que aquilo é insignificante, que Deus não vai perder nem tempo de ouvir aquela oração, e aí a gente clama aqui e fala: eu posso clamar, porque eu acredito que eu não vou naufragar nas ondas de um bravo mar. Eu posso clamar, porque eu já tenho fé. Eu posso clamar. Então clame, não seja tímido. Não deixe que a timidez venha impedir você de alcançar algo que você está pedindo, algo que você está querendo, mas nem está pedindo, só está querendo. Você pode clamar, você deve clamar. Se o Senhor vai fazer, se Ele não vai fazer, aí é outra história. Mas Ele vai acalmar o seu coração se Ele não fizer. Mas clame. Já tenho fé para descansar, porque eu sei que eu vou clamar e Ele vai fazer alguma coisa. Eu posso não estar vendo, mas eu sei que Ele vai fazer. É o que eu falei aqui no começo. Você veio aqui, se você não sentir nada, não, Araceli, tem alguma coisa errada comigo. Não. Jesus está aqui e Ele não precisa que você sinta nada para Ele agir. Deus não está condicionado aos nossos sentimentos. Ele não está condicionado com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu imagino que Ele pode fazer. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso, do que aquilo que eu vejo, do que aquilo que eu acho que Ele pode fazer. Então não seja tímido nessa manhã. Clame. Mas não vai resolver. Clame. Mas não vai acontecer isso, é muito difícil. Clame. Por quê, irmãos? Porque o não você já tem. Vai que Deus resolve falar assim para você nessa manhã.
Vai que ele resolve olhar para você e falar assim: pois é, hoje a minha resposta é sim. Não seja tímido. Não seja tímido. Eu quero ler com vocês em João, no capítulo 15. João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Eu já tenho. Esse aqui nem funcionou. Vai funcionar? Oi. 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 Glória a Deus. Eu já tenho uma voz maravilhosa, né? Taquara rachada e com o microfone ainda fazendo. Aí fica difícil, né, irmãos? Eu sei que fica. João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim se tornarão meus discípulos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa manhã pela tua presença maravilhosa neste lugar. Jesus, porque nós agimos pelo que nós cremos. Não pelo que nós temos visto, não pelo que nós sentimos, mas nós vivemos pela fé, naquilo que o Senhor tem falado, na tua palavra. Pedimos, ó Deus, que hoje, essa palavra que foi lida, que vai ser compartilhada, ela ache morada nos nossos corações e que ela dê muito fruto, ó Deus. Pai, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, porque a palavra é do Senhor, o povo que está aqui é o povo do Senhor, ó Deus, e que eu nada mais seja do que um instrumento do Senhor, porque de mim eu nada tenho a oferecer para esse povo, ó Deus, porque eu também preciso receber do Senhor. Deus, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra aqui em João 15, que é uma palavra tão conhecida, né? Todos nós já conhecemos, já lemos alguma vez, já ouvimos falar sobre ela. E eu gostaria de falar sobre duas coisas que estão descritas nessa palavra aqui, que são duas maneiras de você cuidar de uma planta, que é cortando e podando. Quem aí gosta de plantinha? Eu sou avessa à planta, entendeu? A planta, ela chega perto de mim e ela morre. Então, eu e ela, nós não temos uma comunicação boa, não. Mas tem gente que tem uma mão tão boa para a planta, que você vai na casa dela, que você olha para as plantinhas e fala assim, meu Deus, que isso, né? Que habilidade. Não é o meu caso, mas vocês que têm planta aí, ou que tem uma rocinha, que tem plantação, vocês sabem que quando uma planta ela não está dando fruto, quando ela não cresce, ela não desenvolve, você olha para ela, ela não vai. Você tem duas maneiras de fazer. Se você vê que ela não vai mesmo, que não tem jeito, você corta ela e joga fora. Porque só para ficar bonita, tem árvores que dão muito menos trabalho e que só existem para isso, para embelezar o lugar, né? Mas se você comprou aquela planta, você quer que ela dê fruto. Vamos colocar um pé de laranja. Se ela não dá laranja, para que você vai ficar com aquela planta? Se o objetivo era o quê? A laranja.
Mas às vezes ela está assim apática, feia, triste, aí você com toda habilidade, com esse olhar clínico, né, de agricultor, você olha para ela e fala assim, não, essa planta, ela precisa só de uma poda. É uns ajustezinhos e ela vai dar fruto e muito fruto. E aí você poda aquele pé de laranja e quando você vê, o pé está cheio de laranja. Porque ele precisava de quê? Só de uma poda. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre corte ou poda. Qual lugar que você está inserido na casa de Deus? Você está precisando de quê? É sobre isso que eu quero falar. Aqui nesse João 15 diz que Jesus é a videira verdadeira. Então Jesus é a videira. Os ramos dessa videira sou eu e você. E quem é o agricultor, quem é o dono da videira, quem é o dono dessa planta se chama Deus. Ele é o agricultor. Então ele que manda nessa planta. A planta é Jesus, que é a videira verdadeira, eu e você somos os ramos. E o pai, ele é o agricultor. E aí ele começa falando assim, ó, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é aquele que cuida da vinha, né? Ele é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele faz o quê? Corta. O que é cortar um ramo? É arrancar aquele ramo da videira e jogar fora. Então o pai, ele olha para a gente e fala assim, está dando fruto? Não, não está dando fruto, mas não dá fruto de jeito nenhum. Eu já podei, eu já dei todos os nutrientes, eu já fiz tudo que podia, não dá fruto. O que eu vou fazer? Ele corta esse ramo e joga fora. O corte é quando é arrancado da videira e lançado fora para queimar. O corte, ele gera morte, porque você não vai estar mais ligado na videira. E se você não estar mais ligado na videira verdadeira, que é Jesus, o que acontece? Você não tem nutriente, você está morto, você não recebe nada. A poda, ela é diferente. O que acontece na poda? Você permanece na videira, você está nela. Você precisa que arranque alguns galhos, algumas folhas que estão te impedindo de frutificar, alguma coisa, algum fungo, eu não sei o nome certo que fala, mas algum parasita que está ali, que precisa ser tirado para quê? Para que você venha dar fruto. É o outro pedaço do versículo 2. E todo que dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa, ele poda. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Porque a poda, ela é uma limpeza naquele ramo. Ela não gera morte. Pelo contrário, a poda, ela gera vida. Porque você permanece na videira. Você não é arrancado dela. Mas por que quando Jesus fala sobre a videira, ele coloca essas duas possibilidades? Para nos explicar que a poda, ela é necessária na nossa vida. Por que a poda é necessária? Porque para você ser discípulo de Cristo, você precisa ser podado. A gente não fala aqui, ó, quem não é disciplinado, vocês já ouviram muito falar lá está escrito lá em Hebreus, se você não é disciplinado, você fica de olho aberto. Por quê? Porque quem não recebe disciplina não é filho. Que Deus só disciplina quem é filho. Vocês já ouviram isso? A poda é parecida. Por quê? Se você não é podado, você não é discípulo. Se você está sem poda, tem alguma coisa errada. Você não é discípulo. Por isso a poda é necessária. E aí, quando a gente vai falar em poda, o que a gente vai fazer? Minha voz está maravilhosa demais, tá? Quando a gente vai falar em poda, a gente tem que buscar entender em agricultura, irmãos. Porque é quem faz a poda e que sabe para que ela serve. Eu não sou agricultora, você também não. E aí eu fui procurar saber para que serve a poda. Para a gente ver se encaixa na nossa vida como cristão. E a poda, ela faz o que com a planta? Olha, vai pensando aí se dá certo, se combina com a vida do cristão. A poda,
ela confere à árvore uma forma adequada. Forma adequada. Aí eu lembro lá de Romanos. Você não pode se amoldar ao padrão deste mundo. Você precisa fazer o quê? Mudar, renovar a sua mente. Então, olha, a poda confere à árvore uma forma adequada durante o seu desenvolvimento. Crente está sempre em desenvolvimento. A gente está num processo de crescimento. A poda elimina ramos mortos, danificados, doentes ou praguejados. Remove partes da árvore que causam danos permanentes a outras pessoas ou à própria árvore. Será que a gente precisa de poda? A gente também está num processo de crescimento. O crente precisa que Deus constantemente esteja nos formando adequadamente. Constantemente nós precisamos que Deus remova de nós partes que não condizem com uma vida de cristão. Constantemente nós precisamos que Deus elimine dos nossos corações e das nossas vidas comportamentos, pensamentos que fazem com que eu não me pareça com Cristo. E aí eu entendo que a poda ela é extremamente necessária nas nossas vidas. Só que tem um probleminha com a poda. Ela gera dor. Ela não é uma coisa gostosa, prazerosa. Você não sai falando para o outro assim, nossa, que beleza, né? Deus está me podando. Não, pelo contrário. A poda, ela causa tristeza, ela causa dor. Por quê? Porque Deus está tirando coisas que necessitam ser tiradas. E isso dói. Não porque Ele quer que você seja arrancado da videira, pelo contrário, porque Ele quer que você permaneça na videira. E aí, eu descobri uma coisa, porque eu não sou especialista nesse ramo, né? Não entendo nada, além de matar as próprias plantinhas. Que a poda, ela não pode ser feita no inverno. Por que, Araceli? Porque no inverno o metabolismo da planta está reduzido. E se você podar uma planta no inverno, você vai matá-la. Deus só nos poda quando nós estamos frutificando. Quando você está triste, quando você está passando por um problema, quando você está com seu o que é metabolismo reduzido? É aquilo que acontece com a gente depois dos 40? Sabe, mulheres? Um negócio que acontece com a gente depois dos 40? Que é impressionante. Eu nunca vi coisa mais assim, pontual. Não atrasa, acontece. Nada funciona naquela rapidez de antigamente. Tá? Você comia um pratão de macarrão assim e já estava, pronto para comer. Não, que é isso? Você come o macarrão hoje, amanhã ele ainda está falando com você. Né? Não é assim? Deus não te poda no inverno. Porque no inverno você já está debilitado. E a poda, ela gera dor. Então Deus, Ele só vai te podar quando você estiver... depois do momento em que você deu muito fruto, ou seja, você estava restabelecido, você estava com a força total, aí vem a poda. E eu agradeço a Deus por isso. Por quê? Porque podar uma planta no inverno, há risco dela morrer. E o interesse do Senhor com a poda não é que você morra, pelo contrário, é que você esteja pronto para a próxima estação de frutos. É que você esteja pronto para frutificar muito mais. Se você produzia 10, Ele quer que você produza 50, 100, 200. Para isso existe a poda. E aí, eu quero falar para vocês sobre alguns tipos de podas, para a gente entender conforme o nosso desenvolvimento humano, conforme o nosso desenvolvimento como crentes,
como servos de Deus. Por quê? Porque no versículo 3 diz assim, ó, vocês já estão limpos, ou seja, vocês estão sendo podados por causa da palavra que lhes tenho falado. Então presta atenção, qual que é o instrumento que Deus usa para te podar? A palavra. Esse é o instrumento que Deus usa para te podar. É a palavra de Deus. É isso aqui, ó. Que você vem no culto, que você lê, que você está na sua casa, você lê, que você estuda, que você ouve, através de um hino, através de uma canção, no podcast, no culto online que você assiste, numa palavra que aparece para você numa rede social. Vocês são limpos, vocês são podados pela palavra. É a palavra de Deus que faz essa limpeza que nós necessitamos que seja feita. Não sou eu que vou fazer em você essa poda. Por quê, irmãos? Porque eu sou ramo também. E eu preciso também ser podada. Quem vai fazer isso é a palavra de Deus. Que serve para quê? Para exortar, para consolar, para te direcionar, para te falar, peraí, não vai agora não. É essa palavra. E o primeiro tipo de poda que eu encontrei chama poda de formação. O que é isso? Ela é essencial, pois condiciona todo o desenvolvimento da árvore e sua adaptação. Ela é feita no início da vida. Que poda é essa, irmãos? Aceitei Jesus hoje. O que acontece comigo? Eu comecei a crescer no mundo espiritual, como servo de Deus. O que eu preciso fazer? Eu preciso aprender, eu não sei nada. Eu preciso fazer discipulado. Essa é a poda de formação. É o que você faz lá na EBD, quando você vai batizar. Você não vai lá ouvir todo domingo a Litélio, Bruno? Não vai lá? Eles não te explicam, não te mostram, não te falam, olha, é assim, é assim, é assim. Você não vai na escola dominical, você não aprende. Você não vem aqui, você não ouve uma pregação, não é assim no começo? Por quê? Porque você não sabe. Você precisa de quê? Você precisa que o seu desenvolvimento ele seja condicionado. Ou seja, você precisa se amoldar aos padrões da Bíblia. Interessante que o discipulado ele é tão importante, mas ele é tão importante porque a gente aprende vendo o outro fazer. Você não aprende só lendo, você aprende vendo o outro fazer. O irmão Braulio, de blusa azul, é isso? Ele chegou no culto hoje e eu estou sentada atrás dele. E aí ele chegou no culto e a filha dele, como que ela chama? Noemi? É nome de crente, vai. A Noemi, ela olhou para ele assim, porque ele chegou, ficou assim para cantar, né? A gente estava em pé para cantar, não foi, irmão? Ela olhou assim para ele, tipo assim, você não está esquecendo de nada, não? O que estava esquecendo na cabeça dela? Ele tinha que ajoelhar para orar, ele esqueceu. Por quê, irmãos? Você acha que ela tirou isso do nada? É porque ela vê ele fazendo, e ele já deve ter falado para ela que quando chega na igreja precisa fazer isso. E aí quando ela chega no culto, o culto já começou, o irmão ficou em pé porque a gente estava em pé cantando. Ela olhou para ele tipo assim, e aí? Vocês estão entendendo o que é discipulado? E ela fica o culto inteirinho, mas o outro, como que ele chama? Olha, tudo nome de crente. Como que chama seu filho, Kátia? Os 2 nomes, por favor. Murilo, Jezreel. Quem é que põe nome desse no filho? Crente. Vocês estão entendendo o que é essa poda aqui de formação? É isso. E ela fica o culto na hora do louvor, ela levanta a mão, ela faz, eu vejo, e não é só hoje, não, eu vejo eles nos outros cultos, ela faz assim, e ela faz igualzinho eles estão fazendo. Por quê? Porque ela está sendo formada, discipulada, ela não sabe. O que o irmão Braulio e a esposa
esposa dele estão fazendo? Uma poda de formação. Minha filha, culto é lugar de adorar a Deus. Levanta a mão, levanta a mão. Fica em pé, fica em pé. Vão cantar, vão cantar. Vão adorar, vão adorar. Mas que bobagem. Espera para ver depois. Se você não faz essa poda de formação, esse discipulado, a pessoa ela cresce na forma que ela quiser, não na forma adequada. E nós somos servos de Deus. A Bíblia diz que nós não podemos nos amoldar aos padrões dessa terra, mas nós devemos renovar as nossas mentes. Para quê? Para entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Poda de formação. Que bobagem de discipulado. Que bobagem de escola dominical. É lá que a gente aprende. Por quê? Porque aqui você não pode me parar aí no meio da pregação para me perguntar nada. Aliás, você até poderia, mas você, né? Ora, Célia, não, entendeu? Mas lá na EBD você pode parar 500 vezes o pastor Vinícius. Você está ali para isso, ele está ali para isso. É para te esclarecer. Então a primeira poda é a poda de formação. A segunda poda ela chama poda de condução. O que é isso? Visa conduzir a planta em seu eixo de crescimento, retirando ramos indesejáveis e direcionando o desenvolvimento. Fez o discipulado? Beleza. Agora a poda chama poda de condução. Ela vai te direcionar no seu crescimento. Ela vai te direcionar na sua jornada. O que é isso, Araceli? Isso é o estudo bíblico que você vai escutar a palavra. Isso é a escola dominical que você vai aprender a palavra. Isso é o culto de intercessão que você vem aqui para aprender como é que intercede. Isso é o culto de mulheres que você vem, só tem uma vez no mês, aí você vem para ouvir uma palavra direcionada para as mulheres. A mesma coisa para jovens, a mesma coisa para homens. Você vai encontrar o que você quiser. Eu não gosto muito de ir no culto de jovens, tem culto de homem. Não gosto muito de ir no culto de homem, não gosto de ir no culto de adolescente, tem culto de adolescente. Não, eu sou mais chegada no culto das irmãs, mas eu sou homem. Vai no culto das irmãs, não tem placa nenhuma ali falando que você não pode vir no culto das irmãs. Poda de condução, te conduz no crescimento. Te fala, olha, lá no discipulado você aprendeu isso, mas talvez você esqueceu, né? Porque é muita coisa para aprender. É assim, viu, que faz. Poda de condução. Tem a poda de limpeza, que essa aí visa eliminar galhos ou ramos mortos, secos, ou que apresentem má formação. São coisas que não deixam a energia vital da planta florescer, mas desperdiça a energia vital da planta. O que é isso, Araceli? Você já viu aquela planta, que ela é uma planta frutífera, tá? Pensa numa planta frutífera, não estou pensando em planta até esqueci, de decoração não, nessa planta não, estou falando planta que dá fruto. Aí você compra e você fala assim, nossa, agora eu vou chupar bastante laranja, porque eu comprei esse pé de laranja, plantei ele. Aí você olha para ele está cheio daquelas folhas verdinha, umas flores bonitas, sabe, até luminosa. E você comprou a pé de laranja para ver folha? Para que você comprou o pé de laranja? Para chupar laranja. E o pé de laranja só dá aquelas folhas. É folha média, folha pequena, é folha grande, tudo quanto é tamanho, que é verdinho, bonito, tá? Você ficou até bonita, mas você não comprou ela para decoração. Você comprou para desfrutar do fruto. Essa poda de limpeza é para isso. É para tirar as folhas que não são necessárias, a aparência, aquilo que não acrescenta nada, porque às vezes a gente está bonito demais na fita, mas não está produzindo nada. Nada. Por que, Araceli? Porque eu acho que é eu que controlo a minha vida e não Jesus. Porque eu acho que eu vou para onde que eu quiser, onde que o meu nariz apontar. E Jesus não tem nada a ver com isso. Porque eu tomo a decisão que eu achar melhor. Aparência, folha, ramo, desnecessário.
Porque eu estou preocupado se eu vou ter conforto na minha casa, se eu vou ter bens acumulados, se eu vou sentir prazer em estar no meu carro novo. E para isso eu vou trabalhar 24 horas por dia. E o culto, uma vez por ano, na virada do ano, está suficiente. Que você já viu culto que você encontra gente? É impressionante. Você quer encontrar gente que você não vê há muito tempo, que você pensa assim, meu Deus, fulano de tal não morreu não, está vivo? Vem no culto de virada do ano, é impressionante. Eu não sei o que o culto de virada do ano tem. Ele deve ter uma mística diferente, né? Uma coisa assim, você vem no culto de virada do ano e aí é garantia total dos 12 meses abençoados. Sei lá o que é essa simpatia aí. Mas culto de virada do ano é assim, você não vem no culto o ano inteirinho, você não lembra da igreja. Ah, mas no culto de virada do ano eu tenho que ir lá. Essa poda de limpeza é para isso. É para fazer você ver que você pode ter muitas coisas. Eu estou fazendo apologia à pobreza? Não, de maneira nenhuma. Deus é Deus que prospera. Deus é Deus que faz você que não tem nada se assentar com príncipes. Nós cantamos aqui, Jeová Jirê, Deus provedor. Ele faz porta abrir onde não tem porta. Ele não está nem aí se tem buraco. Ele faz o buraco aparecer. Mas o propósito da sua vida é conforto, é bens? Não. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus através das nossas vidas. Esse é o propósito. E às vezes a gente se esquece do propósito. Porque a gente está mais preocupado com outras coisas. Aí precisa vir Jesus e dar uma podada de limpeza nas nossas vidas. Não porque Ele nos ama, não nos ama, pelo contrário. Mas porque Ele quer que a gente permaneça na videira. Outra coisa que faz com que você precise, que eu precise de poda de limpeza, são fardos e pesos que a gente carrega. Que fardos e pesos são esses, Araceli? Mágoa, ressentimento, falta de perdão, orgulho, inveja, ciúme. Fica tudo guardadinho aqui dentro, ó. Ninguém vê, mas está aqui. E está te impedindo de frutificar. Porque Deus abençoa a irmã Elaine, mas não me abençoa. Eu só vejo a irmã Elaine ser abençoada. Eu mesmo, Deus não está fazendo nada para mim. Eu venho no mesmo culto que ela. Mas você não fala isso não, você só pensa. Ah, irmã fulano de tal fez isso comigo aquele dia. Eu não esqueço não. Ela pode até achar que eu esqueci, mas eu não esqueço. Esquecer, você não vai esquecer mesmo, não. Até porque você não sofre de amnésia, né? Então você não vai esquecer. Quem sofre de amnésia é que esquece as coisas. Mas isso não vai te afetar mais. E aí são essas coisas que a gente vai carregando e o fardo da gente vai pesando, a gente não consegue nem carregar, nem andar mais. E aí a nossa árvore, ela está linda, ela está maravilhosa, cheia de folha verde, mas não tem um fruto nessa árvore. Não tem nada. Nada. Por quê? Porque o que precisava, obrigada, Deus abençoe. Porque o que precisava consumir a seiva, o alimento da raiz que é Jesus, as folhas estão tomando tudo, não está sobrando lugar para produzir fruto. Está tão pesado carregar o fardo de ressentimento, o fardo de mágoa no coração, que não está sobrando lugar para os frutos crescerem. Irmãos, ressentimento é uma coisa tão terrível, mas é uma coisa tão terrível, que se a gente deixar fazer morada no coração, é um caminho sem volta. Eu não quero dizer que não vai acontecer, vai. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Eu nunca vou conseguir suprir todas essas expectativas que você tem em relação a mim. Eu nunca vou conseguir isso. E nem você vai conseguir fazer isso para mim. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Então, uma hora ou outra, eu vou te magoar, você vai me magoar, eu vou falar alguma coisa que você não vai gostar, você também vai falar para mim uma coisa que eu não
não vou gostar. Você vai me olhar com um olhar torto que eu não vou gostar. O que eu não posso fazer é deixar que isso entre no meu coração. Sabe por quê? Porque eu não sou melhor do que o irmão que me magoou. Eu não sou melhor que ele. Eu não sou mais crente que ele. E eu não sou mais filho de Deus do que ele. Eu falei na escola dominical hoje. O que acontece? Não, eu perdoo você, viu, Edu? Perdoo, porque Jesus mandou perdoar. Eu vou te entregar nas mãos de Deus. E o que você quer que Deus faz com Edu? Taca fogo nele, é isso que você quer. Não ri não. Ri não. Ri não, porque nós somos desse jeito. Quando você fala que vai entregar uma pessoa para Jesus, você não está querendo que Jesus abençoe e prospere ela, não. Você está querendo que, no mínimo, fica que nem Sodoma e Gomorra. No mínimo, para falar por baixo. Aí Deus, já conhecendo o meu coração e o seu, o que Jesus fala? Que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. Abençoa, irmão Edu, Jesus. Abençoa, prospera ele, Jesus. E você está querendo matar ele. Prospera ele, Jesus. Abençoa ele muito. Por quê? Porque de acordo com que eu abençoar ele, perdoar ele, é que eu vou ser perdoada e abençoada. Então fica entregando os outros para Jesus aí para tacar fogo, que aí depois a coisa está feia para você não está entendendo por quê. Irmãos, do jeito que Jesus ama você, ele ama o irmãozinho do lado, viu? Do mesmo jeito que ele me ama, ele te ama, na mesma intensidade. Na mesma intensidade, no mesmo grau. Do jeito que ele quer me salvar, do jeito que ele quer me ver bem, do jeito que ele tem um propósito para a minha vida, ele também tem o mesmo propósito para a vida do irmão aí que está do seu lado. Queira você ou não. Ache você certo ou não. A Bíblia diz que quem é você para dizer para o oleiro qual vaso ele vai fazer com que seja utilizado, qual vaso ele não utiliza, qual vaso ele quebra, qual vaso ele usa. Quem é você para falar para o oleiro alguma coisa? Você é o barro. E tá, gente, ramo querendo dizer para o agricultor, corta esse. Corta ele. A poda de produção. Nós falamos da poda de limpeza. E a outra poda é a poda de produção. A poda de produção, ela é feita quando? Quando você passou pelo período de frutificar, deu bastante fruto, aí vem a poda de produção, que é feita para aumentar a produção e a produtividade de uma planta, após o período de frutos. São aqueles ajustes que tem que fazer na planta, para quê? Para na próxima colheita ela produzir mais. É para isso que ela serve. É aqueles pequenos... Irmãos, Deus é tão bom, irmãos, que Deus diariamente está fazendo esses ajustes na gente. Tem hora que Deus dá uma na gente assim, que a gente para e pensa assim, misericórdia, para mim, Senhor. Você está falando para mim, né? Eu ouvi, entendi, obrigada. E isso não precisa ser só na igreja não, tá? Jesus costuma fazer isso muito mais em outros lugares. É cada uma que a gente toma por estar distraído e desavisado que não precisava. Mas são esses pequenos ajustes que ele faz por quê? Porque Deus é um general? Não, porque ele te ama. Porque ele quer seu bem. Ele quer que você cresça, ele quer que você frutifique mais e sempre mais. E a última poda que eu descobri, eu achei tão interessante, achei tão importante essa poda, que ela chama poda de emergência. Que poda é essa? Presta atenção. Realizada para remover partes da árvore que se quebram durante a ocorrência de chuva, tempestade ou ventos fortes, porque há risco de queda. Quais de vocês aqui já passaram por chuva forte, tempestade ou vento forte na caminhada? Todo mundo. Não existe essa pessoa que não passou por isso. E eu acho Deus tão fantástico ao falar sobre nós sermos do ramo,
e Ele ser o agricultor que faz a poda, que quando nós passamos pelo vale, quando nós estamos na tempestade, Ele sabe que há risco de queda e que Ele precisa fazer uma poda nesse momento. Por quê? Para que você não venha cair. Por quê, Araceli? Porque quando a gente passa pela tempestade, quando a gente passa pelo vento forte, quando a gente passa pela chuva forte, a gente está o quê, irmãos? Debilitado. Ninguém passa pelo luto sorrindo. Oi, tudo bem? Estou maravilhosa? Bem demais. Tudo bem. É assim que passa pelo luto? Você passa pelo luto questionando, nem que seja internamente. Por que aconteceu comigo? Por que aconteceu agora? Você passa pela doença, isso independente de crer, de ter fé, tá? Você passa pela doença, você passa como? Pensando, Senhor, por que está acontecendo comigo? O que aconteceu? Você está triste? Você fica de semblante caído? Isso não impede que você creia, você crê. Mas você não está vendo nada, você não está sentindo nada. É o que eu falei aqui na hora que comecei a falar. Você não vê nada e você não sente nada. E crer em Deus, ser feliz, estar satisfeito, ter contentamento quando você está vendo alguma coisa acontecer, quando está tudo bem, é fácil demais. O problema é continuar a crer quando você não vê nada, quando você não sente nada, e que as coisas estão indo de ruim a pior. E aí, Deus intervém nesses momentos da nossa vida para nos dizer o quê? Você não vai cair, porque eu vou te sustentar. Eu não sei se ele precisa pegar, né? A gente geralmente, você vê isso numa horta, pegar um pedacinho de pau, porque a couve ela cresceu demais, aí ela fica assim, ó, caída, né? Aí você tem que sustentar ela para ela ficar bonitinha, para ela não ficar batendo no chão, para as folhas, não é assim? Eu não sei se é isso que precisa ser feito, mas ele faz. Porque ele vê que foi uma coisa que não está na normalidade. Foi uma chuva forte que não estava esperando. É uma tempestade que não passa. É um problema que não acaba. E aí ele vem nesses momentos. E ele faz o quê? Ele evita que a árvore, que o ramo caia no chão. E o que eu aprendo com tudo isso que eu falei aqui, irmãos? Eu aprendo que poda é uma limpeza. Poda não é disciplina. Disciplina é outra coisa. A poda é a preparação de um ramo que deu fruto para a nova estação, para o próximo período de frutificação. Tanto que, quando o Senhor nos disciplina, o que a palavra de Deus fala? Que a disciplina é com vara. A disciplina é com vara. A poda é com o quê, irmãos? Tesoura. Não tem nada a ver com vara. Poda é necessário. Todo mundo vai passar. Uma hora ou outra você vai passar pela poda de Deus. Não tem a ver com disciplina. Ele está passando isso porque ele pecou. Ele está passando isso porque ele é desobediente. Não. Você vai passar pela poda porque você deu fruto. Por isso você vai passar pela poda. Porque você frutificou. E ele quer que você frutifique mais. A poda é um ciclo sem fim. Floresceu, deu fruto, é podado, fica um tempo de espera, volta a dar fruto, muito fruto, é podado, fica um tempo de espera, volta a dar fruto. Por isso a gente pensa assim, nossa, mas eu estou naquele... Sabe aquele período que você sabe que você é crente, você tem certeza que você é crente, você sabe que você vai para o céu, mas você está meio assim, aquela palavra esdrúxula, capengando. Aí você pensa assim, meu Deus, o que está acontecendo? Você está no período de espera da poda, você foi limpo, Deus fez uma limpeza, Ele tirou folhas, Ele tirou coisa desnecessária. Você está com a síndrome do membro fantasma, sentindo falta das folhinhas que Jesus tirou.
E esse tempo é um tempo mesmo de espera. Para quê? Para que você volte a frutificar. É um ciclo. É um ciclo. Você nunca está sempre bonito, maravilhoso, cheio de fruto. Existe o tempo da poda. E esse tempo, para cada um, é diferente. Por que, irmãos, que é diferente? Já pensou se todo mundo passasse pelo tempo da poda no mesmo tempo? Todo mundo triste, capengando, sentindo falta de uma folhinha? Não. Um tempo sou eu, aí eu me recupero e começo a dar fruto, aí já é a sua vez. E aí você já começa a se recuperar, a dar fruto, já é a vez do outro. Por quê? Porque a obra, ela não pode parar. O corte, irmãos, ele é feito para quem? Se você leu comigo aqui João 15, você viu que o corte, o ramo, ele estava na videira. Ele não estava fora da videira, ele estava na videira, mas ele foi cortado porque ele não deu fruto. O corte é para aquele crente que ele só tem o nome de crente. Ele vem na igreja, mas ele não é crente. Poda é para crente verdadeiro. Poda é para crente, servo, cristão, para filho. Se foi cortado, é porque não era, só tinha o nome de crente. Não se preocupe com esses. Não se preocupe. A poda, ela só acontece com o ramo que dá fruto. Para quê? Para a gente atingir o pleno potencial no reino. É o que a gente viu no versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, corta. Mas aquele que dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Os dois procedimentos envolvem cortar alguma coisa. Só que no corte, corta tudo e joga fora para ser queimado no fogo, igual a gente leu aqui. O outro só tira o desnecessário, aquilo que está te impedindo de crescer. Aquilo que está impedindo você de dar fruto. E para terminar, uma coisa importantíssima, irmão, porque crente, a gente gosta de ser tudo. Médico, advogado, psicólogo, terapeuta, farmacêutico, pedreiro, engenheiro, tudo a gente é. A gente quer dar palpite em tudo, não é? Não fala que não, porque é assim. Eu e você, nós somos assim. Aí a gente acha que a gente sabe que o ramo coleguinha do lado, esse aqui não adianta podar ele não, esse aqui você tem que cortar, Senhor. Tira ele fora. Faz nada. Aí, ó, dá fruto nenhum. Isso aqui, ó, pode cortar isso aí. Desnecessário. Somente o agricultor sabe qual ramo ele vai podar e cortar. Você é ramo. Põe uma coisa na sua cabeça. Você não sabe o tempo do outro. Você não sabe, você não conhece o tempo do outro. Sabe aquela história do joio e o trigo, que não pode tirar o joio, porque senão o trigo morre? Você está no mesmo barco, querido. No mesmo barco. E aí é no mesmo barco mesmo. É a mesma videira. É Jesus. Não queira cortar um ramo que faz parte da videira, não. Você não sabe. E aí, para terminar com isso, eu quero ler com vocês Romanos, só para a gente entender esse pedaço. Romanos 11, a partir do versículo 17, que eu achei oportuno demais essa palavra do apóstolo Paulo. Romanos 11, a partir do versículo 17, que diz assim, ó, que beleza, né? Você nem de óculos. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, aqui quando Paulo está falando, só para explicar para vocês entenderem, quando ele está falando desses ramos que foram quebrados, ele está falando do povo de Israel, que foi tirado da videira, tá? Então, se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, ou seja, o povo de Israel, e você quem? Eu e você que somos gentios, sendo que oliveira brava. Você sabe o que é oliveira brava? Oliveira brava é o zambujeiro. Oliveira brava. Eu vou falar para vocês o que é isso. O que eu e você nós somos? Planta inútil. Já começa logo assim te cortando. Planta inútil.
porque não produz frutos comestíveis, e um arbusto do qual nem a madeira é aproveitável. Pensa o que eu e você somos. Só faz uma imagem na sua cabeça, uma planta inútil, que não serve para nada. Ela não dá fruto, nem a madeira dela você aproveita. Aí o apóstolo Paulo fala: se porém alguns dos ramos foram quebrados, no caso Israel, e você, eu e você, sendo oliveira brava, sendo uma planta inútil, que não serve para nada, que não dá frutos que possam ser comidos, e nem para dar madeira você serve, você foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, que é Jesus. Não se glorie, não fica se achando contra os ramos, que no caso é Israel, não. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. É Jesus que te sustenta. Você simplesmente foi enxertado nessa videira. Você nem fazia parte dela. Você é uma planta inútil. E você vai se gloriar, porque os ramos verdadeiros foram cortados e você foi enxertado. Isso é Paulo dizendo. Versículo 19. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme, mediante o quê? A fé. Não é porque você pode, você é bom, não. Não fique orgulhoso, mas tema, que isso sirva de lição para você. Ele cortou uns para enxertar você. Se você ficar na incredulidade, ele te corta e enxerta outro. E Paulo diz: tema. Não se glorie nisso, em que um foi cortado para você entrar. Pelo contrário, você foi enxertado somente porque Cristo quis, porque deu vontade em Jesus. Versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não vai poupar você que é enxertado. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para com você, que é uma oliveira brava, uma planta inútil, a bondade de Deus. Desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, eles serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, se você que por natureza, qual que é a nossa natureza, irmãos? Pecaminosa. Se você que por natureza estava enxertado numa oliveira brava, inútil, que não produzia nada, que não servia nem para queimar no fogão de lenha. Se você foi cortado e enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. E a palavra de Deus para nós hoje é essa palavra. Não fique orgulhoso, mas tema. Não ache porque você é membro de uma igreja, porque você vem em todo culto, porque você é dizimista e ofertante, que você não precisa temer e continuar no caminho. Você precisa constantemente de poda. Eu preciso constantemente ser podada por Deus, porque Ele me ama e Ele quer que eu continue enxertado nessa videira. Ele não quer que eu seja cortada e lançada no fogo. É por isso que Ele me poda, é por isso que Ele cuida de mim. E eu não sei se você está no período da frutificação, eu não sei se você está no período de espera, eu não sei se você está no período da poda.
Eu só sei que você está na videira verdadeira. Eu só sei que você foi enxertado em Deus. Independente do processo que você esteja passando hoje na sua vida, você está em Cristo Jesus. E com poda, sem poda, frutificando, na época do descanso, da espera, você está na videira verdadeira. Aquela que tem seiva, aquela que tem alimento para a sua vida, para qualquer momento. Então, se você está aqui hoje, e você pode estar pensando assim, eu estou nesse momento. Eu acho que eu estou nesse momento. Eu estou sentindo falta de umas folhinhas que o Senhor arrancou. Estou com a síndrome do membro fantasma. Aquela mágoazinha estava tão boa aqui dentro. Jesus está querendo arrancar ela, eu estou segurando. Jesus puxa, eu seguro. Jesus... A poda é para que você frutifique mais. A poda é para que você produza. Ela não é para a sua morte, ela é para gerar vida em você. Fique quietinho, aguardando o momento. Fique quietinho, esperando esse momento de espera, em que você perde um pedacinho aqui, perde um pedacinho ali, mas você está na videira. E o capítulo aqui de João diz nele todo, e você pode ver aí, as palavras que mais aparecem nesse capítulo é permanecer. Está arrastando, permanece. Está sendo empurrado, permanece. Está andando, permanece. Está correndo, que glória, está até correndo, permanece. Porque hoje você está correndo, mas chega o dia que você vai precisar ser empurrado. Araceli, A gente vive uma maratona, não é 100 metros livre não. É maratona. Você começa com o gás todo, no meio do caminho, as forças começam a diminuir. Aí depois você volta de novo com fôlego, diminui. Até onde, irmãos? Até chegar no céu. Até você ouvir Jesus te chamar. Vem, benditos, meu Pai, para o lugar que eu preparei para vocês. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Que nesse início de semana você venha entender, compreender que os processos que nós somos submetidos na vida cristã são processos para o nosso crescimento. Ainda que no momento produzam tristeza, mas é uma tristeza que ela vai resultar em frutos posteriormente. Que você não se esqueça da palavra-chave desse texto: permanecer em mim. Aquele que permanece em mim e aquele que dá fruto, esse é o meu discípulo. Esse é o meu discípulo. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, os seus negócios, a sua escola, o seu curso, o que você for fazer durante essa semana. Que a bênção do Senhor, ela te alcance, ela vá atrás de você, porque é isso que diz Deuteronômio. A bênção do Senhor, ela vai me alcançar, eu não vou precisar correr atrás dela. Ela vai te achar durante essa semana. Que Deus abençoe a sua entrada, a sua saída. Que Deus abençoe os seus filhos. Que tudo onde você colocar a mão, segundo o propósito de Deus, seja bem sucedido. Que as portas que por sinal o diabo queira fechar, Deus venha abrir para você. Mas aquela que você está insistindo para abrir também, que não é para ser aberta, que Deus feche. Que a boa mão do nosso Deus seja sobre a sua vida, te guardando, te livrando e te dando discernimento de discípulo de Cristo. Você não é mais menino, você é discípulo. Amém? Vamos orar para terminar? Aleluia. Glória a Deus. Vamos terminar o nosso culto hoje. Não seja tímido, clame. Não tenha vergonha de pedir, não tenha vergonha de clamar, clame. Você sabe que pela fé você não vai naufragar. Então clame, não seja tímido.
Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua casa, nós te louvamos pelos teus filhos que estão aqui, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, que possamos permanecer no Senhor, andando, correndo, rastejando, sendo empurrados, sendo carregados, que possamos permanecer no Senhor, porque estamos numa grande maratona que leva até o céu, e esse caminho tem caminho onde há pedaços que são difíceis, fases que nós vamos enfrentar com chuvas, com tempestades, com ventos fortes, ó Deus, mas nós sabemos que nós somos guardados pelo Senhor, que nós somos protegidos pelo Senhor, que o Senhor nos limpa, que o Senhor tire tudo aquilo que está pesando, tudo aquilo que está me impedindo de frutificar, tudo aquilo que está fazendo com que apenas a aparência seja boa, Deus, e que os meus frutos sejam bons frutos, que sejam frutos que permaneçam, Senhor, que sejam frutos usados na tua obra, meu Pai. Guarda o teu povo durante essa semana que se inicia, durante esse mês que se inicia, meu Deus, nos dê a tua bênção, nos dê a tua graça, meu Deus, que a bênção do Senhor chegue até nós, chegue até os nossos negócios, a nossa família, Senhor, aquilo que nós precisamos que seja resolvido, que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria, meu Deus. Abençoe o teu povo que está aqui nesta manhã, Jesus, com graça da parte do Senhor, porque a tua graça nos basta, ó Deus. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vá em paz e que Deus abençoe os irmãos.